Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre Provérbios, capítulo 18, versículo 9 e versículo 20. Esses dois versículos me chamaram muita atenção e eu vou ler aqui para vocês. O versículo 9 diz o seguinte: Quem relaxa em seu trabalho é irmão de quem o destrói. E a palavra relaxar aqui na Bíblia tem o mesmo significado do mundo real. Relaxar significa uma pessoa desleixada, uma pessoa descuidada, uma pessoa que faz as coisas de qualquer jeito. A Bíblia diz assim: relaxar é uma pessoa que não se esforça ou não se dedica completamente ao seu trabalho. Essas pessoas são irmãs da pessoa que destrói. As pessoas que destroem são aquelas que têm um comportamento que leva à destruição, que leva ao fracasso. São pessoas que não trabalham com diligência, que não entregam qualidade em seu trabalho. E a Bíblia, ela edifica muito o trabalho. Porque, sabe aquele ditado que todo mundo diz, o trabalho edifica o homem? Pois é, a Bíblia, ela confirma isso pra gente. E aí eu fui ler, né? E diz o seguinte: o trabalho é importante porque nos ajuda a sustentar a nós e a nossa família. Além de nos dar um senso, e além de ajudar a nos sustentar não só a nós, mas a nossa família, o trabalho, ele nos dá um senso de propósito, de realização. A gente se sente mais útil, mais capaz. Inclusive, quando nós estamos trabalhando, a gente sente um aumento na autoestima. Pelo menos comigo é assim. Eu passei muito tempo. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu passei muito tempo sem trabalhar, sem estagiar. E eu descobri o estágio só no finalzinho da faculdade. E quando eu comecei a estagiar, e era um estágio remunerado, e eu recebi o meu primeiro salário, gente, eu me senti tão feliz, eu me senti tão alegre, eu me senti tão capaz, assim, tão útil, sabe? Então, o trabalho, ele tem esse caráter, não só um caráter alimentar, né, de satisfazer as necessidades, as nossas necessidades, a da nossa família e a da nossa família, como também de preencher o vazio que tem em nós, né? No sentido de falar assim, ó, eu tenho uma utilidade no mundo, eu não sou assim, eu não estou à toa no mundo. Ei, meu Jesus! Voltei, pessoal. Eu tive que mudar o cenário aqui porque o cachorro começou a latir, começou a aparecer um som bem alto aqui na rua que incomodou e eu tive que mudar o cenário. É bem possível que vocês escutam lá no fundinho ainda essa música. Mas acho que dá pra gravar esse vídeo agora. Enfim, o vídeo foi sobre isso. Uma parte do versículo foi sobre isso. Que o trabalho, além de satisfazer as nossas necessidades e as necessidades da nossa família, ele também nos dá um senso de propósito, de realização e, claro, aumenta nossa autoestima. Eu estava contando sobre a minha experiência na faculdade, né, do estágio remunerado. Então é isso. Porque eu senti que, como eu estava muito tempo desempregada, e quando eu comecei a pagar as minhas contas literalmente, com o suor do meu próprio trabalho, eu percebi que a minha autoestima melhorou, que eu me senti mais capaz, que eu me senti mais útil. Às vezes minha mãe, era raro, mas acontecia, quando minha mãe pedia um dinheiro emprestado e eu tinha, e eu podia emprestar, nossa, eu me sentia lá no céu, era bom demais. E tem outro versículo também, ainda em Provérbios capítulo 18. O próximo versículo é o versículo 20, que diz assim: do fruto da sua boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Eu falei, oxe, o que tem a ver estômago aqui com o produto dos lábios? Isso aqui tá muito complicado. Aí eu fui lá pesquisar, porque eu sou curiosa. Aí diz assim: a palavra estômago na Bíblia é usada como uma metáfora para o ser ou alma de uma pessoa, indicando que ela será saciada pelas consequências de suas próprias palavras. Então, ou seja, do fruto da nossa boca, das palavras que saem da nossa boca, o nosso estômago vai se saciar. Então, se saem palavras doces, saem palavras que abençoam, saem palavras que edificam, o nosso estômago vai ficar saciado com essas palavras. Por outro lado, se são palavras que amaldiçoam, que faz a outra pessoa ficar triste, que faz a outra pessoa sofrer, aí o estômago vai ficar satisfeito também, mas satisfeito de uma forma negativa.
Assim como a comida satisfaz o corpo, o que falamos afeta a nossa vida, podendo trazer frutos bons ou ruins. Fruto da boca são as palavras e ações que derivam do que as pessoas falam. Satisfazer o estômago, colher os resultados do que foi dito, sejam positivos ou negativos. Ou seja, tudo que falamos para o bem ou para o mal causa consequências, tem consequências. Vamos ver consequências das palavras. As pessoas têm o poder de curar ou de destruir. E a pessoa colherá o impacto daquilo que semeia com seus lábios. Então é aquilo que a Bíblia fala o tempo todo, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, se o seu coração está cheio de ira, de rancor, de amargura, de ódio, a sua boca só vai destilar veneno, só vai julgar, só vai destilar ódio, raiva, inveja. É isso. Olha, gente, a Bíblia, ela é muito atual. E ela fala muito de língua, do poder da língua, do poder das palavras. Tem um versículo da Bíblia mesmo que diz mais ou menos assim, que a língua é um órgão, um pequeno órgão do corpo, mas ele é como o leme de um barco. O leme de um barco é o responsável por direcionar o barco no mar, não é? E a nossa língua é a mesma coisa, é ela que vai direcionar a nossa vida. Se nós falarmos coisas boas, nós iremos viver coisas boas. Mas se nós falarmos coisas ruins, nós iremos colher as consequências das coisas ruins. Nós também vamos viver coisas ruins. Então é isso. A Bíblia também diz, de uma mesma boca, não, de uma mesma fonte, não pode sair água doce e água salgada. Água doce e água salgada. É por isso que tem muitas pessoas que estão na igreja há anos, oram, leem a Bíblia, jejuam, vão à igreja, vão à missa, sobem monte, profetizam, mas nada acontece na vida delas. Por quê? Porque da mesma boca sai fonte de água doce e fonte de água amarga, ou seja, ela abençoa e ela amaldiçoa ao mesmo tempo. Esse tipo de pessoa, gente, ela não vai obter resultados do céu. As orações dela, como diz a Bíblia, vai ser como teto de bronze, né? O céu tá de bronze, o teto de bronze. A oração não vai subir, porque não tem como você dizer que segue a Jesus Cristo, segue a Deus, mas pratica ações que desagradam a Deus, que desagradam o Espírito Santo. Aliás, a Bíblia diz que quem sabe que tem que fazer o bem e mesmo assim não faz, comete pecado. No próximo vídeo, eu vou começar a falar sobre os frutos do Espírito Santo, os comportamentos de quem... Vou começar a falar como é o comportamento das pessoas que têm o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem aqueles 9 frutos, né? Amabilidade, paciência, são vários, eu só tô lembrando de 2, gente. Mas são vários. Eu vou fazer. Eu vou ler um capítulo para que vocês entendam como é que funciona o Espírito Santo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Eu acho que eu falei tudo. Pelo menos do Provérbios 18, eu falei tudo. O vídeo não ficou muito longo. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem muito não, gente. Só tem isso mesmo. E é isso. Se eu puder dar uma última dica pra vocês, é o seguinte. Gente, coloquem o hábito de jejuar. Se vocês não conseguirem jejuar totalmente, jejuem parcialmente. Fique 4, 6 horas sem comer. E durante esse tempo que tá sem comer, leia a Bíblia, ouça louvores, começa a cantar também louvores, adora a Deus. Eu não sei adorar. Se você não sabe adorar, comece a declarar a palavra em alta voz mesmo. O Salmo 91. Comece a glorificar o Senhor. E que vocês vão ver, gente, que a vida de vocês vai melhorar muito, muito mesmo. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se a gente quer ser uma pessoa mais espiritual, a gente tem que andar no espírito. E andando, como é que a gente anda no espírito? Não pecando. Evitar o pecado de toda e qualquer maneira.
Não tem como, porque nós somos seres humanos. Mas toda vez que nós pecarmos, nós pedimos perdão a Deus e realmente se arrepender. E se arrepender significa nunca mais voltar para aquele pecado. Porque tem gente que tem pecado de estimação, sabe que é pecado e ainda assim continua pecando, porque dá aquela velha desculpa: ah, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar porque Ele conhece meu coração. Deus é misericordioso, mas a palavra também diz que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Então, vamos vigiar, né? Paulo disse que nós devemos vigiar e orar sem cessar, né? E é bem nessa ordem. Primeiro você vigia, orar e vigiar sem cessar, né? Ora, gente, vigia, para que vocês não pequem, tá? Até o próximo vídeo. E meu nome é Luma. E comecei esse canal aqui no YouTube para melhorar minha comunicação, minha oratória. E eu escolhi esses temas relacionados à Bíblia. Bíblia, espiritualidade, inteligência emocional, enfim. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!